Pode ir, Flávio. Amém. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite aí, Guerrinha. Estamos juntos nessa empreitada, nessa jornada, né? Como discípulos que somos do nosso Senhor Jesus, e que o Senhor nos ajude a crescer no temor dele, né? O temor puro do Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra rápida, que está no livro de Oséias, no capítulo de número 6. Eu vou ler um pequeno trecho. Oséias, capítulo 6, versículo de número 9. Oséias, capítulo 6, versículo de número 9. Antes de ler o versículo, né, antes de nós lermos esse pequeno texto, só contextualizando, né, o profeta Oséias, um dos profetas menores, profetizou por cerca de 40 anos o reino de Israel, e ele é contemporâneo do profeta Isaías, né? E Deus deu uma tarefa para ele bastante complicada, né? No sentido de que Deus queria que o profeta sentisse o que ele, Deus, estava sentindo com a infidelidade do povo de Israel. E falou para ele se casar com uma mulher, que era uma prostituta, e aí você tem todo o desenrolar, né, da situação. Lembrando que em Filipenses capítulo 2, a palavra de Deus diz que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, né? Eu posso imaginar os sentimentos de Cristo Jesus na sua humanidade, vendo a debilidade da raça humana, né? Mas também vendo a infidelidade da raça humana em relação ao seu pai, né? Enquanto ele era o unigênito. Então, se nós devemos ter o mesmo sentimento, nós temos que ter experiências com Deus, né? Para que os melhores sentimentos de misericórdia, os melhores sentimentos de intercessão, os melhores sentimentos de quando nós realmente ofendemos a Deus, né? Que a gente tem aquele sentimento, né? Que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo para sermos quebrantados quando isso acontece, né? Quando nós pecamos, enfim. E nós vamos ver um trechinho agora. Eu creio que o Espírito Santo queira, com todo o amor e graça dele, nos posicionar em Cristo, né, dentro das funções que nós temos como filhos de Deus, né? Então diz assim a palavra no versículo 9: assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Bem, ele menciona aí sacerdotes, né? Então, o primeiro posicionamento que nós temos que ter Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz que nós somos reino e sacerdotes, né? Eu gosto da versão, eu não estou me lembrando se é da revista atualizada ou da revista corrigida, que diz que nós somos um reino de sacerdotes, né? Então, nós nascemos de novo, nós fazemos parte da família de Deus, nós somos sacerdotes e sacerdotisas, né? E um sacerdote, uma sacerdotisa, a função é ministrar, é servir. E nós temos que conhecer, então, as coisas do reino para que nós possamos servir ao Senhor, porque nós não somos apenas crentes, né? Nós somos discípulos de Jesus. E nesse caso, nesse contexto de Oséias, que foi esse profeta que profetizou durante 40 anos a mando de Deus, né? Conforme nós falamos, ele chamou muito a atenção daquele povo, daqueles homens e mulheres de Israel, porque eles estavam sendo infiéis a Deus, né? E quando eu falo isso,
Eu não estou chamando atenção a ninguém aqui de infidelidade. Eu estou falando que nós somos muitas vezes infiéis. Nós estamos num processo, nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo, e muitas vezes, por desconhecer a palavra, né, e muitas vezes por nós demorarmos para aplicar a palavra no contexto que Deus já falou para nós, a gente acaba tendo uma certa infidelidade. E aí a gente se torna também como um sacerdote que mata, assassina a palavra, né? Aquela palavra que vem para nos corrigir, que vem para nos edificar muitas vezes, para nos disciplinar, a nossa carne prevalece e aquela semente cai numa terra ruim e não prospera. Então, é um assassinato da palavra, né? E eles estavam numa estrada que vai para Siquém. E esse é um ponto muito importante. Por quê? Siquém significa ombros, né? Então, olha que interessante. Em Siquém, que era um lugar geográfico, acontecia muita coisa. Por exemplo, Abraão, quando saiu da terra de Ur dos Caldeus, que Deus o chamou, o primeiro lugar que ele parou, depois que ele deixou seu pai, né, em Ur dos Caldeus, que o pai veio a falecer, ele deixou a sua parentela, foi em Siquém. Isso está lá em Gênesis 12. Ele parou lá em Siquém, que significa ombros, nos carvalhais de Mamre, né? Que significa ensino. Então, ombros, olha para os seus ombros aqui, né? Lembra de jugo, né? Jesus falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é leve e meu jugo é suave, né? Então, aqui, às vezes a gente fala assim, poxa, eu estou levando um peso, parece que está pesado, está indevido, né? O peso nos ombros está muito forte, né? Jesus quer nos dar um jugo novo, né? E esses sacerdotes, na verdade, quando a palavra diz que eles estavam, eles assassinam na estrada de Siquém, cometem outros crimes vergonhosos, é como se eles estivessem ali apostatando, desviando as pessoas para irem para Siquém, né? Para receber um jugo novo, para fazer como Abraão, que foi considerado o pai da fé, que chegou lá em Siquém e nos carvalhais de Mamre, para aprender um novo jugo, porque ele estava começando o chamado dele. E nós temos que aprender esse jugo com Jesus. Então, nós temos que ser sacerdotes que buscam realmente, verdadeiramente, a palavra de Deus genuína, crescer no temor de Deus, que é um temor puro, como disse o salmista lá no Salmo 19, né? É o mesmo temor que Jesus se inspirava, Isaías 11:3. Jesus se inspirava no temor do Senhor. E nós nos transformarmos em sacerdotes que ministram a genuína palavra de Deus na vida do seu lar, na vida familiar, quando nós estamos no nosso trabalho, em todos os setores da nossa vida, nós temos que ser essa pessoa e canalizar a palavra de Deus, todo o potencial de Deus. Veja que Jesus falou, né? Lá em João 10, no versículo 9, se não me engano, ele falou: eu sou a porta, né? Eu sou a porta. E ele disse, né, que a porta é estreita e o caminho é apertado. Jesus sempre falou a verdade, só que essa porta que é estreita é a porta. É a porta que vai te levar para uma vida em abundância. O caminho é apertado porque nós transitamos nesse mundo que jaz no maligno e que tem um sistema de valores que nos sufocam. E a nossa carne foi contaminada por esses valores. E a nossa carne milita contra o espírito. Então o caminho é apertado porque nós temos que lidar com essas coisas e assumir esse jugo novo de Jesus
e fazer o que ele disse lá em Mateus 16. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Né? É difícil, né, ouvir um negócio desse, é complicado. Só é possível a gente assimilar essa verdade, essa realidade, essa fé que é sobrenatural, que é uma fé que está acima do natural, que é um raciocínio divino, a gente se apropriar dessas verdades só pelo poder do Espírito Santo. Só quando a gente assimila essas verdades tão fundamentais da palavra em nosso espírito, conduzidos pelo Espírito Santo, que nos convence de um pecado, de um juízo, da justiça. A gente assimila essas realidades, muitas vezes somos levados a um arrependimento, uma confissão de um pecado, que é fantástico, essa possibilidade que nos foi dado, né, que está bem relatado em João capítulo 1, versículo 9, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, e nós prosseguirmos para o alvo, né? E pegar a nossa cruz, né? Eu queria finalizar aqui, como sacerdotes, nós temos que pegar a espada, que é a palavra, saber manejar essa espada, né? Para que nós possamos pegar a nossa cruz, como Jesus disse, e ser um discípulo verdadeiro. Se eu não pegar a minha cruz, eu não posso ser discípulo de Jesus. E a cruz é maravilhosa, a cruz é muito boa, porque é na cruz que a glória de Deus se revela e se manifesta. É quando a gente crucifica a nossa carne que a glória de Deus se manifesta, aí se cumpre o que está escrito em Colossenses 3, que quando Cristo se manifestar em glória, nós seremos manifestados em glória com Ele. Não é quando formos para o céu, é aqui e agora. Ou seja, toda vez que o Espírito Santo me faz ser um sacerdote que ministra a verdadeira palavra, que não desvia aquelas pessoas do jugo de Jesus, que é na cruz. Ou seja, quando você está falando com um filho, quando você está falando com um cônjuge, quando você está falando com um amigo, quando você está conversando no trabalho, na universidade, na escola, não importa. Você ser verdadeiro e ser um testemunho, um representante de Cristo. Você vai levar para aquela situação, para aqueles relacionamentos, um jugo verdadeiro, por mais que doa, por mais que aquela verdade a outra pessoa não entenda, ou você não entenda, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, cumpre aquilo que lhe apraz. Então, que nós possamos, eu gostaria de ouvir os irmãos, nesse momento, entender que Siquém significa ombros e fala de jugo. É um lugar onde Abraão fez a primeira parada para começar a aprender esse novo jugo. É o lugar onde Josué, em Josué 24, versículo 1 até o final, Josué instrui o povo baseado na lei, ele dá essa palavra para o povo em Siquém, não é verdade? E Siquém é um lugar onde nós não vamos ter tempo aqui. Aconteceram muitos episódios. Era um lugar geográfico que Deus escolheu, esse lugar onde os homens de Deus foram enterrados, onde Jacó passou por lá, para que ali tinha algo especial, não por conta da localidade geográfica e física, mas é um lugar escolhido. Significa que Deus escolheu você para colocar num lugar determinado, um país, uma nação, uma cidade, uma família, enfim, para que você leve um jugo, o jugo de Jesus, nesses lugares, e o Evangelho seja manifestado e o poder de Deus manifestado, para que as pessoas possam aprender sobre esse jugo, serem aliviadas, aprenderem de Jesus,
manso e humilde de coração, e prosseguir e nós sermos um sacerdote que não assassina a palavra, que não assassina nesse caminho de Siquém, e que a gente leva as pessoas para a cruz. O apóstolo Paulo diz que ele não falava através da própria intelectualidade dele. Ele falava com sabedoria de Deus, para que a cruz não fosse esvaziada. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, e que a gente sempre se lembre que nós temos essa missão enquanto sacerdotes do Senhor. Amém?